A ilusão da inquietude. Você já percebeu como a mente parece incansável quando algo nos preocupa? Ela cria cenários, repete diálogos, imagina desastres, como se essa inquietação mental fosse uma forma de nos proteger. Mas Carl Jung nos convida a olhar mais fundo. Segundo ele, essa preocupação constante não é uma preparação útil, é uma ilusão que nasce de algo muito mais profundo do que parece, nossos próprios medos, inseguranças e fragmentos esquecidos da psique. Jung dizia, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você vai chamá-lo de destino. O problema é que a maioria das nossas preocupações não tem nada a ver com o mundo exterior. Elas vêm de dentro. Elas são vozes da sombra, partes de nós que evitamos sentir. E quanto mais fugimos delas, mais poder elas ganham sobre nós. Neste vídeo, não vamos buscar soluções rápidas ou promessas vazias de positividade. Vamos juntos mergulhar em um caminho de transformação profunda, usando a sabedoria de Jung como bússola. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir 13 chaves que podem mudar completamente a forma como você lida com a preocupação, sem lutar contra ela, sem ignorá-la, mas compreendendo sua origem e transformando sua energia. Então respire fundo. Esse não é um vídeo comum, é um convite para olhar para dentro. Vamos começar. A sombra por trás da preocupação. E se eu te dissesse que a preocupação não é o problema, mas um sintoma? Segundo Carl Jung, muito do que nos causa ansiedade vem daquilo que evitamos ver em nós mesmos. Ele chamava isso de sombra, o lado inconsciente da psique, onde escondemos tudo o que achamos inaceitável, fraco ou vergonhoso. Quando reprimimos emoções como medo, raiva ou tristeza, elas não desaparecem. Pelo contrário, se manifestam de formas disfarçadas, tensão no corpo, pensamentos acelerados e sim, preocupações constantes. Imagine a mente como uma casa e a sombra como um porão trancado. Quanto mais evitamos descer, mais ouvimos os ruídos lá embaixo. A preocupação é um desses ruídos. Jung afirmava, a pessoa que não se confronta com sua sombra vive uma vida dirigida pelo inconsciente. Muitas vezes, o que parece ser uma preocupação com o futuro é, na verdade, uma ferida antiga pedindo atenção, uma insegurança que nunca foi acolhida, um medo que foi ensinado a ser escondido. Por isso, ao invés de tentar calar a mente a qualquer custo, Jung propõe algo mais radical, iluminar a sombra. O que exatamente você está tentando evitar sentir? De onde vem essa inquietação silenciosa que parece sempre à espreita? E se, em vez de fugir, você escutasse? Ao reconhecer a sombra, ela deixa de ter poder sobre nós. E é assim que começamos a transformar a preocupação, não como inimiga, mas como mensageira. O futuro e a ilusão do controle. A preocupação tem um padrão curioso. Ela quase sempre está voltada para o futuro. Pensamentos como, e se eu falhar? E se algo der errado? E se não for suficiente? Surgem como tentativas da mente de prever e controlar o que ainda nem aconteceu. Mas, como bem apontava Jung, esse impulso de antecipação não é racional. É emocional. A mente tenta controlar o futuro porque teme reviver dores do passado. E quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos nos tornamos. A ansiedade nasce da lacuna entre onde estamos e onde achamos que deveríamos estar. Esse ato se chama desconexão do presente. Jung dizia, a preocupação nos impede de perceber a realidade do agora. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Quando estamos presentes, a preocupação perde o palco. Ela precisa da projeção para existir. Precisa da fantasia de um futuro ameaçador. A mente preocupada diz, se eu me antecipar a todos os cenários, estarei seguro. Mas a verdade é que essa tentativa de controle é uma forma de aprisionamento. Você consegue perceber quantas vezes deixou de viver momentos simples porque estava preso em pensamentos que nem se realizaram? Respire, observe. Este instante é tudo o que existe. A prática da presença não elimina a preocupação, mas a dissolve, pouco a pouco, ao lembrar quem está no comando. E não é o medo. É a consciência, sincronicidade e confiança na vida. Você já viveu uma coincidência tão precisa que parecia ter um significado maior? Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Eventos que se conectam não por causa e efeito, mas por sentido. Para ele, essas ocorrências não são meros acasos. São sinais de que existe uma ordem mais profunda na vida, mesmo que a mente racional não compreenda. Mas veja, para perceber a sincronicidade, é preciso sair do estado de ansiedade constante. A preocupação nos torna míopes. Ela nos faz acreditar que tudo depende exclusivamente do nosso esforço e controle. Jung afirmava, a confiança não é passividade,
É alinhar-se com algo maior que o ego. Confiar na vida não significa cruzar os braços, significa agir com presença, mas abrir espaço para o mistério. A sincronicidade só se revela a quem está atento, aberto e receptivo. A preocupação nos fecha, a confiança nos expande. Quando soltamos a obsessão por prever tudo, abrimos espaço para que o inesperado e o significativo aconteça. Você já se perguntou o que está deixando de ver por estar sempre tentando prever? Você já se deu a chance de confiar, mesmo sem garantias? Talvez o segredo não seja controlar o fluxo da vida, mas aprender a nadar com ele e reconhecer, no meio do caos aparente, que há uma inteligência que também nos habita, a individuação e o peso de viver fora de si. Muitas vezes, nos preocupamos demais porque estamos vivendo uma vida que não é verdadeiramente nossa. Jung chamava de individuação, o processo de tornar-se quem se é de fato, e não quem o mundo espera que sejamos. Isso exige coragem para abandonar máscaras, papéis sociais e expectativas herdadas. A preocupação surge quando há um desalinhamento interno. Quando seguimos um caminho que não ecoa com a alma, a psique reage. A inquietação, então, é como um alarme silencioso, avisando que algo precisa ser revisto. Você já se perguntou se o que te preocupa está mesmo ligado a você, ou ao personagem que você aprendeu a interpretar? Jung dizia, o privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. A individuação não é um destino, mas um processo contínuo. É um movimento em direção à autenticidade. E quanto mais vivemos a partir dessa essência, menos espaço sobra para preocupações impostas pelo medo de errar, decepcionar ou falhar, porque quando estamos alinhados com o que somos de verdade, o mundo interior encontra repouso, e onde há verdade, a ansiedade perde seu disfarce. Rendição, não passividade. Quando falamos em parar de se preocupar, muitos interpretam isso como desistir, como se fosse abandonar os desafios ou se tornar indiferente. Mas Carl Jung propõe algo mais sutil e mais profundo: a rendição. Rendição, aqui não é passividade. É uma mudança de postura interna. Em vez de lutar contra o que não se pode controlar, é aceitar a realidade como ela é e agir a partir desse ponto com lucidez. Jung escreveu, aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. A preocupação nasce da tentativa de resistir ao fluxo da vida. Queremos garantir resultados, prever caminhos, evitar dores. Mas a vida não segue o roteiro do ego. Rendição é parar de lutar contra a corrente e, ainda assim, continuar nadando com presença. É reconhecer que existe uma inteligência maior atuando, e que nem tudo depende de você. Você consegue sentir a diferença entre agir com controle e agir com entrega? Onde na sua vida hoje seria possível relaxar a tensão e confiar mais no processo? A paz não está em desistir, mas em deixar de resistir ao que é inevitável. Esse é o espaço onde a preocupação começa a se dissolver, a incerteza como espaço de possibilidade. Grande parte das nossas preocupações nasce do medo do desconhecido. A mente busca segurança em previsões, garantias, respostas prontas. Mas a verdade é que o desconhecido sempre fará parte da existência. Jung via a incerteza não como ameaça, mas como portal. Ele acreditava que é justamente nesse espaço não definido que surgem as verdadeiras transformações. A preocupação tenta preencher o vazio com antecipações. Mas o vazio é fértil. É nele que novas ideias nascem, que a criatividade se manifesta, que o verdadeiro eu se revela. Você já notou como as grandes mudanças da vida, aquelas que realmente nos moldam, nascem de momentos de incerteza? Jung dizia, o encontro com o self só é possível quando nos arriscamos além dos limites conhecidos. Quando trocamos o medo da incerteza pela curiosidade diante dela, algo muda. A ansiedade perde força e o futuro deixa de ser ameaça para se tornar possibilidade. O que você poderia criar se deixasse de temer o que ainda não sabe? O que está tentando nascer dentro de você, escondido sob o disfarce da preocupação? A incerteza é solo instável. Sim, mas é também o único onde a alma realmente pode crescer. Paz interior e silêncio interior. Existe um lugar dentro de você que não se abala com as circunstâncias externas. Um centro silencioso que observa tudo sem se perder. Jung acreditava que a verdadeira paz não é encontrada fora, mas dentro. A preocupação, por outro lado, é barulhenta. Ela ocupa todos os espaços com pensamentos repetitivos,
dúvidas e tensões. Mas esse ruído mental não é a totalidade de quem você é. Ele é apenas uma camada. Por baixo dele, há um silêncio vivo, um campo de presença que sempre esteve ali, esperando para ser acessado. Jung dizia, o silêncio interior é a base da sabedoria. Reconectar-se com essa parte exige prática. Pode começar com a respiração consciente, com momentos de pausa, com atenção plena às sensações do corpo. Não é sobre eliminar pensamentos, mas sobre não se identificar com eles. Não é sobre vencer a preocupação, mas deixar de alimentá-la. Você já experimentou escutar, com atenção, o espaço entre os pensamentos? O que acontece quando você simplesmente para e se permite estar, sem tentar resolver nada? Esse é o portal para a paz interior. E quando esse lugar é acessado, mesmo que por instantes, a preocupação perde sua força hipnótica, porque você se lembra de quem você é, além do ruído da mente, o inconsciente coletivo e o peso que não é seu. Nem toda preocupação que carregamos é realmente nossa. Carl Jung identificou que além do inconsciente individual, há também o inconsciente coletivo, um campo psíquico partilhado por toda a humanidade, repleto de arquétipos, padrões e memórias emocionais ancestrais. Isso significa que, muitas vezes, sentimos angústias que não nascem apenas da nossa história pessoal, mas de experiências humanas universais, medo da escassez, da rejeição, da morte, da solidão. Sentir ansiedade não é fraqueza, é sinal de que você está conectado com algo maior, algo que vai além da sua biografia. Jung dizia, assim como a psique contém todos os aspectos individuais, ela também contém os aspectos universais da alma humana. Ao compreender isso, abrimos espaço para a compaixão, não só por nós mesmos, mas por todos os que sentem o mesmo. A vergonha se dissolve, a culpa se transforma em compreensão. Você já considerou que parte da sua preocupação pode ser ressonância com dores do coletivo? Como seria acolher isso sem julgamento, reconhecendo que você faz parte de algo muito mais amplo? Essa consciência não nos isola, ela nos une. E no lugar da preocupação solitária, nasce um senso de pertencimento e empatia. Sonhos, simbolismo e mensagens da ansiedade. Para Carl Jung, a preocupação recorrente pode ser um chamado do inconsciente, uma tentativa simbólica de comunicar algo que ainda não foi compreendido pela mente consciente. Os sonhos são uma das linguagens preferidas do inconsciente, e muitas vezes, o conteúdo que aparece nos sonhos é o mesmo que alimenta nossa ansiedade durante o dia, apenas revestido de imagens, símbolos e metáforas. Jung afirmava, o sonho é a voz do inconsciente, revelando o que a consciência ainda não percebeu. Se a preocupação é um sintoma, os sonhos são pistas. Eles revelam desejos reprimidos, conflitos internos, medos esquecidos e também potenciais não vividos. Por isso, anotar sonhos, refletir sobre seus símbolos, observar repetições, tudo isso pode nos ajudar a decifrar o que está na raiz da ansiedade. Você já prestou atenção nos temas que se repetem nos seus sonhos? Que partes da sua vida eles estão tentando iluminar? A preocupação perde sua força quando entendemos o que ela quer nos dizer. E quando escutamos a linguagem simbólica da alma, ela deixa de gritar, porque, enfim, foi ouvida. Ego, identidade e o medo de perder. Por trás de muitas preocupações está o medo de perder algo que acreditamos ser essencial. Um papel, um status, uma imagem. O ego, como definia Jung, é a parte da psique que constrói a identidade. Ele organiza quem acreditamos ser e faz de tudo para preservar essa ideia. Mas quando algo ameaça essa construção, o ego reage com ansiedade, defesa e preocupação. Preocupações com fracasso, rejeição ou julgamento muitas vezes nascem do medo de ver essa identidade ruir. Jung escreveu, o ego é apenas uma pequena parte do que somos. Quando ele se torna o centro, perdemos o contato com o self. Desapegar-se de identificações fixas, como sou bem-sucedido, sou forte, sou alguém importante, não significa abrir mão de si, mas abrir espaço para uma identidade mais ampla e fluida. Você já refletiu sobre o que está tentando proteger quando se preocupa? Qual imagem de si mesmo está sendo ameaçada nesses momentos? Quanto mais nos agarramos a uma ideia rígida de quem devemos ser, mais o medo de perder nos aprisiona. Mas quando soltamos, descobrimos que o que somos de verdade não se perde, apenas se revela. Preocupações nas relações. Uma das fontes mais comuns de preocupação é o outro. O que vão pensar? Será que estou sendo suficiente? E se me rejeitarem? Essas perguntas muitas vezes não têm a ver com a realidade externa,
mas com inseguranças internas que carregamos desde cedo. Carl Jung nos convida a olhar para esses medos com honestidade. Para ele, as relações não são apenas sociais, são espelhos da alma. O que projetamos no outro costuma revelar partes de nós que ainda não conhecemos ou não aceitamos. Jung dizia, tudo aquilo que nos afeta no outro nos mostra algo que precisamos trabalhar em nós mesmos. Quando a preocupação gira em torno da aprovação, do afeto ou do reconhecimento, é um convite para perguntar: que parte de mim ainda acredita que precisa ser validada para existir? Que ferida antiga está tentando ser protegida por meio do controle da imagem? A consciência disso não apenas reduz a ansiedade, como também transforma as relações. Em vez de vínculos baseados em medo e expectativa, abrimos espaço para conexões mais autênticas, onde a presença vale mais do que a performance. O outro deixa de ser ameaça e passa a ser espelho. Um espelho que, se usado com sabedoria, pode nos libertar. O poder do observador silencioso. Existe uma parte em você que não se perde nos pensamentos, que não se confunde com as emoções e que não se identifica com as preocupações. Essa parte é o observador silencioso. Carl Jung reconhecia a importância dessa instância interior que percebe sem julgar, que testemunha sem interferir. Ela é a consciência pura, aquela que consegue olhar para o medo sem se tornar medo, olhar para a ansiedade sem ser arrastada por ela. No estado de identificação, somos engolidos pelas preocupações. No estado de observação, nos tornamos maiores do que elas. Jung dizia, o que é consciente em nós é como uma vela numa sala escura, mas mesmo uma pequena luz muda tudo. O observador é essa luz, e cultivá-lo é simples, mas exige prática. Quando um pensamento ansioso surgir, apenas note. Quando a preocupação quiser dominar, respire e observe. Você não precisa se fundir com tudo o que sente ou pensa. Existe uma distância amorosa entre você e sua experiência, e nesse espaço, a liberdade. O que muda quando, em vez de reagir, você apenas observa? Que poder surge quando você lembra que é mais do que sua mente? O observador silencioso não busca controle, ele traz clareza, e com clareza, nasce a paz. Conclusão: parar de se preocupar não é um evento único, é uma prática constante. Ao longo deste vídeo, vimos que a preocupação não é o inimigo, ela é um sinal, um convite, uma linguagem da alma pedindo escuta, atenção e consciência. Descobrimos que por trás dela estão partes reprimidas da nossa psique, fantasias de controle, medos ancestrais, padrões coletivos, máscaras sociais e uma desconexão do presente. Mas também descobrimos caminhos. A sombra pode ser iluminada, a presença pode ser cultivada, o silêncio interior pode ser acessado, a confiança pode substituir o controle e a individuação pode nos reconectar com quem realmente somos. Jung nos ensinou que a verdadeira transformação acontece quando paramos de lutar contra nós mesmos e passamos a escutar. Então, da próxima vez que a preocupação surgir, talvez a pergunta não seja, como faço para me livrar disso? Mas sim, o que isso está tentando me mostrar? A paz não está em resolver tudo, está em lembrar que você é maior do que tudo o que sente. Confie. Permita-se estar presente e siga, passo a passo, na direção de si mesmo. Esse é o verdadeiro segredo de Carl Jung para libertar-se da preocupação, e ele começa agora, dentro de você. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Vamos juntos espalhar consciência, presença e transformação.